Boa tarde. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Essa é a primeira mesa que eu faço no Globo News Prisma. E estou muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje. Esse é um projeto... Estava tocando meu alarme, desculpa. Um projeto do coração nosso, assim, a gente desenvolveu ele junto de várias equipes, de vários programas, junto com o marketing, junto de mais pessoas que gostam de pensar e colocar ideias para acontecer no canal. E ver que ele está acontecendo e que é realidade é muito, muito legal. Eu sempre costumo falar que, quando me convidaram para fazer o Mundo S.A., eu tinha 18 anos de jornalismo de moda, e achei um pouco estranho que quisessem que eu apresentasse um programa sobre empreendedorismo e negócios e inovação, que realmente não era a minha área. E eu tinha um medo muito grande de eu não gostar daquilo. E a Eugênia, que é a diretora que me convidou, diretora do canal, né, falou, não faz, porque queria que a gente falasse de negócio, falasse de empreendedorismo com um olhar um pouco de tendência e do que está rolando agora, que a gente pudesse dar uma esquentada num programa que já era um grande sucesso do canal, que é o Mundo S.A., que está no ar há quase 20 anos. E o que aconteceu? Aconteceu quando eu comecei a fazer o Mundo, eu entendi que tinha caído no meu colo a coisa mais legal que estava acontecendo no mundo em caixa baixa, né? Eu sempre faço essa brincadeira do mundo S.A. em caixa alta com o mundo em caixa baixa, que era essa turma nova querendo fazer diferente, fazendo acontecer, independente, aqui no Brasil, independente de todas as dificuldades que a gente tem com o governo e afins. E me apaixonei completamente por esse tema. Então, poder fazer um festival que fale desse assunto, com vários assuntos que são super importantes para a gente, com outros programas do canal que também mexem com isso, com o que está acontecendo no presente, que já está quase no futuro, ou o que está vindo no futuro, que já está começando a dar uma coceirinha aqui no presente, é muito legal. Então, muito obrigada, espero que vocês gostem. Vamos lá, não vou me estender muito, então vou emocionar, vou chorar e tal. A gente vai falar sobre negócios de impacto social. Nas temporadas que a gente faz de Mundo S.A., a gente sempre tenta ter um episódio de um programa por edição que trate de negócios de impacto social. Então, na primeira edição que a gente fez isso, era uma coisa mais global, a gente estava explicando o que era esse tema. Na segunda edição, a gente fez sobre tecnologia assistiva, que são aplicativos que melhoram a vida de quem tem algum tipo de deficiência. E agora, para a próxima temporada, que não foi ao ar ainda, a gente fez um programa sobre negócios de impacto social voltados para a primeira infância. E as 3 pessoas que vão participar da mesa aqui com a gente se envolveram em algum desses episódios, em alguma hora, e são pessoas que estão contribuindo muito para que os negócios de impacto social realmente mudem um pouco e mudem um pouco o Brasil, melhorem um pouco a vida de muita gente. Eu vou chamar um de cada vez, porque daí cada um deles vai fazer uma apresentação rápida de uns 5 minutos e depois a gente conversa os 4 juntos. Então, primeiro eu queria chamar a Mauri. Mauri Peçanha é diretora da Artemisia. A Artemisia é a primeira aceleradora de impacto social da América Latina. Mauri. Alô? Bom, primeiro queria agradecer a Maria, que tem sido uma enorme parceira e adotado essa causa e nos ajudado a divulgar cada vez mais essas empresas e esses empreendedores. Então, é uma honra estar aqui. Eu tenho 5 minutos para falar, e eu falo rápido. Então, eu tenho um monte de coisa que eu queria contar para vocês, então eu vou tentar, nesses 5 minutos, fazer o melhor uso possível. Eu sou da Artemisia. A Artemisia é uma organização sem fins lucrativos, mas a gente acredita em modelos de negócio e no lucro para transformar o Brasil e prover as pessoas de menor renda com produtos e serviços que melhorem a vida delas. Então, eu vou trazer alguns exemplos, vocês vão entender melhor. Mas nós somos uma organização que a gente acredita num país em que 100% dos brasileiros possam viver com dignidade e ter poder de escolha. Fazer as suas escolhas do que é melhor para si, em saúde, em educação, ter acesso a conta em banco e uma série de outros serviços que possam ser desenhados para atender às necessidades dessa população de menor renda. Então, isso é o que nos move. Esse é o nosso sonho, a nossa grande utopia.
E aí, o que a gente faz? Nós somos uma aceleradora de empresas de impacto social. Nós trabalhamos principalmente em setores como educação, saúde, habitação, serviços financeiros, setores que são fundamentais e de impacto estrutural para o Brasil. Então, se a gente tiver indústrias de educação, com soluções de educação, olhando para as necessidades do aluno que está na escola pública, ou melhorando, qualificando a oferta do SUS, contribuindo para as pessoas acessarem o que elas têm mais direitos, a gente contribui para esse país que a gente sonha. E aí, o que a gente atuou muitos anos, acho que está há mais de 10 anos, no Brasil. Nós somos uma das organizações pioneiras no Brasil a falar disso. Vocês podem imaginar que no início ninguém entendia nada, porque eu estava falando de negócio, mas de impacto social. Eu não estava falando de ONG, mas também não estava falando só de uma empresa tradicional. Então, a gente fez muitas iniciativas voltadas para construir esse ecossistema no Brasil. Fundamos um movimento que está em todas as universidades brasileiras, chama Movimento Choice, com mais de 90 mil jovens falando disso. Fizemos muitos cursos, disciplinas, fundamos MBA sobre esse tema. Mas hoje a gente tem focado muito na aceleradora, que aí é um programa estruturado e intensivo, que a gente varre o Brasil buscando empreendedores que tenham esses modelos de negócios, que estão começando nessa fase, no estágio inicial, que tenham produtos e serviços em desenvolvimento para apoiar esse empreendedor. E aí, a gente ajuda esse empreendedor a desenvolver o modelo de negócio dele, a pensar e estruturar como que ele vai mensurar o impacto social e conecta esse empreendedor com fundos de investimento, com capital, com anjos, ou, se a necessidade do empreendedor é outra, contribui para ajudar o empreendedor. A gente quer ser um atalho para esse empreendedor. O empreendedor ele tem pouco dinheiro e, em pouco tempo, ele precisa aprender muito sobre o negócio dele. Nós queremos ser um atalho. Então, hoje, tem um fundo que é o Daniel, da Vox, que é um dos fundos que a gente tem mais conectado empreendedores. Tem o Rony, do Ereleb, que a gente tem trabalhado também. Aí acho que vocês vão ter a oportunidade de entender melhor o nosso trabalho. Aí, só para dar um pouco mais de cor, eu trouxe alguns exemplos. Então, aqui nós temos o exemplo de uma empreendedora. Geralmente, quem está empreendendo esse negócio é uma pessoa de uma média de 37 anos, que já teve outras experiências empreendendo e está buscando fazer algo relevante com propósito. Fala assim, eu quero fazer alguma coisa, eu não quero só ganhar dinheiro, eu quero realmente mudar o mundo. Então, aqui, por exemplo, é a Dani Brandes. Ela está desenvolvendo uma solução tecnológica para trabalhar competências de leitura nas crianças. E a Dani tem um modelo, é uma tecnologia nova que ela está desenvolvendo. Ela tem feito isso com escolas particulares e escolas públicas. E como que a gente ajuda as crianças? Porque, muitas vezes, uma criança que não sabe ler, ela não consegue estudar matemática, ela não consegue estudar biologia. E a Dani desenvolveu uma solução no celular para oferecer esse serviço, olhando para quem? Para uma criança que estuda na escola pública e está dentro desse contexto escolar. Então, como que a gente pode desenvolver negócios que promovam o desenvolvimento humano? Outro caso, por exemplo, aqui é o Tá Na Hora. Eles têm desenvolvido todo um protocolo médico via SMS para ajudar pacientes com doenças crônicas e também mães de periferia que não têm um pré-natal muito estruturado, e eles vão fazendo todo um atendimento via SMS, uma série de orientações. Esse é um outro exemplo de negócio que 50% da venda dele ele vende para outras empresas e 50% são prefeituras como clientes. Temos um outro caso, que até já saiu bastante na mídia, que é um pai que desenvolveu também uma tecnologia para facilitar para pessoas que têm deficiência na fala. E esse empreendedor ele desenvolveu essa tecnologia e ele hoje está no Google desenvolvendo a tecnologia dele lá. O Google entendeu que é super importante não só para deficiências de fala, mas para outras deficiências. Então, o Carlos é esse pai que está desenvolvendo esse negócio. Todos esses empreendedores, o que eles têm em comum? Uma visão muito pragmática de fazer acontecer e um idealismo também de criar algo relevante que possa realmente contribuir para o nosso país e para as pessoas que mais precisam. Então, aqui, a gente já tem uma geração de empreendedores no Brasil. Eu sei que pode ser muito novo para vocês, mas só a Artemisia, a gente, na aceleradora, a gente está batendo mais de 100 empresas esse ano e a gente apoiou mais de 300 negócios. Então, é praticamente uma geração de empreendedores mesmos que estão buscando empreender nesses setores para resolver as questões de quem mais precisa.
E aí, aqui tem alguns resultados da Artemisia, né, de como que a gente tem trabalhado e conectado esses empreendedores com recursos, como que são empresas que estão ativas, um índice muito grande de empresas que ainda sobrevivem. E o nosso trabalho da Artemisia é financiado por parceiros. A Artemisia não tem participação nos negócios que a gente apoia, então a gente não tem equity como uma aceleradora tradicional, e a gente depende de todas essas empresas, de todos esses parceiros para nos apoiar, para a gente fazer o nosso trabalho. Bom, e por fim, só para fechar, a gente tem mostrado, a gente começou com esse sonho há mais de 10 anos atrás, será que dava para ganhar dinheiro e mudar o mundo? E eu acho que a gente segue acreditando nisso e cada vez mais seguros dessa nossa intuição. Obrigada. Obrigada, Mauri. Deixa eu deixar aqui que eu vou dar para o... Fica sentadinha ali, depois a gente volta do nosso programa de televisão aqui. Eu vou chamar agora o Rony Rich. O Rony está na nossa próxima temporada falando justamente sobre negócios de impacto social voltados para a primeira infância. Ele é fundador do Erelab, que é uma empresa de mobiliário urbano lúdico. Rony. Oi, pessoal. Obrigado, Maria. Obrigado, Globo News, pelo convite. É uma honra estar aqui. E eu vou contar um pouquinho do que a gente faz. E acho que mais para frente, depois, a gente tem mais tempo para conversar e se debruçar sobre o que é ser empreendedor no Brasil, social, de impacto. Bom, o Erelab ele é uma empresa de desenvolvimento, criação de mobiliário urbano lúdico. Nosso objetivo principal é levar a criança de volta para a cidade e reconectar ela com o espaço público através dos equipamentos e dos projetos que a gente desenvolve. O Erelab ele tem 4 pilares, que foram 4 pilares que a gente desenvolveu a partir do manifesto que eu escrevi em 2013, que chama Manifesto pela Criança do Século XXI. E esses 4 pilares são a criança, a sustentabilidade, a cidadania e a brasilidade. Quer dizer, aproveitar esse vácuo de tantos anos sem poder levar as crianças para o espaço público, sem ter espaços de qualidade de desenvolvimento para as crianças, principalmente na primeira infância, e poder aproveitar esse buraco para trazer a brasilidade, a gente colocar toda a nossa identidade brasileira, todo o nosso folclore, nossa história, nossas cores, nossa música, nossa literatura, nos espaços públicos. Um pouco de um histórico, né? De 1950 para 2016, aumentou para 85% a população nas zonas urbanas. Isso fez com que diminuísse muito a quantidade de espaços verdes e espaços de lazer na cidade, né? E as crianças acabaram indo morar em condomínios fechados e as populações mais carentes em comunidades superpopulosas, e isso faz com que também elas não tenham tantos espaços para brincar. A obesidade é uma questão muito séria hoje, e tudo isso acaba tendo como reflexo dessa vida sedentária que as crianças hoje levam. Então, desde 1938, foi a última política pública voltada à primeira infância no Brasil, em São Paulo, mais precisamente, com o secretário de Educação, Mário de Andrade. E, em 1970, teve uma requalificação disso, mas, basicamente, a gente ainda brinca nos mesmos equipamentos que nossos avós brincavam, né? Mesmo com toda a evolução tecnológica e outros atrativos que as crianças têm hoje, através de várias outras coisas que existem no mundo. Então, o direito do brincar ele é um direito constitucional, ele está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei da ONU, ele está dentro do artigo 17, tem várias citações disso. Então, o que o Erelab faz é lutar para que essa lei e esses direitos que as crianças têm como cidadãos seja implementado nas cidades. Tudo isso através do afeto, né? Então, a gente acredita que o desenvolvimento da criança na primeira infância, desde a gestação até a vida adulta, ela é potencializada através do afeto. É o afeto que cola, é o afeto que faz com que tudo faça sentido para ela. Então, a partir do momento que a gente cria uma relação de afeto da criança com a cidade, da criança com seus vizinhos, dos pais com os outros pais, da comunidade com outra comunidade, a gente consegue criar uma sociedade muito mais harmônica e menos polarizada. O Erelab se divide em 4 linhas de produtos, né? Os produtos, os projetos. O Erelab em Ação
que é um kit que a gente roda pela cidade, levando para ações temporárias, e o Eurelab Educação, que são projetos colaborativos com as comunidades às quais a gente se insere, para conseguir fazer com que esse afeto e essa identificação deles com os equipamentos se torne cada vez maior e a gente consiga que a qualidade e a manutenção desses espaços seja mais longa. Então, a gente atua em cima dessa triangulação entre empresas, poder público e comunidade. E tem o triângulo da qualidade, que a gente fala também, que é a criança como centro desse objetivo, tendo a aprendizagem, o tempo de qualidade e o espaço para a gente poder trabalhar. Desculpa, estou olhando para trás assim, porque eu não decorei toda a apresentação. Já falei tanto e não decorei ainda. Então, a gente trabalha em cima da ideia do Outdoor Learning Environment, que é como a criança e esse pequeno cidadão aprende e se desenvolve no espaço público através da relação dela com todos os outros, com todo o meio ambiente a qual ela está se relacionando. E isso através de 3 pontos fundamentais: a experiência, o controle da experiência e os desafios graduais. Significa que precisa ser um espaço onde a criança se sinta estimulada a estar lá, que ela sinta que tem um desafio ali, mas que ela consegue ter o controle desse desafio, e experiências graduais. Por quê? Quanto mais tempo essas crianças se sentirem desafiadas nesse espaço, mais tempo elas vão usar este espaço e mais esse espaço vai ser útil para ela no desenvolvimento linear da vida dela. Até quando ela for pai ou mãe e voltar lá e falar: nossa, olha como eu brinquei aqui, e isso possa ser uma coisa intergeracional. A gente trabalha em cima de impactos e resultados, né? Então, a gente tem uma linha muito clara de quais são os impactos efetivos dentro desse trabalho, desde para a cidade, para a família, para a criança, poder público e a comunidade. Então, assim, a hora que você trabalha com criança, você não atua somente naquele pequeno cidadão, você trabalha com a família, com a comunidade, com o comércio ao redor. Então, é um efeito borboleta que acontece num desenvolvimento mais globalizado. As etapas do nosso trabalho através da inovação, a avaliação e a escalabilidade. Quer dizer, a gente só consegue... A Viviane Sena uma vez falou uma frase que eu gosto muito, que para um país continental com problemas continentais, a gente só consegue resolver se a gente tiver soluções continentais também. Então, o projeto, o negócio social, ele vem com essa finalidade de criar escala e poder gerar impacto para cada vez mais pessoas. Então, o que a gente quer é que a gente tenha esse espaço livre de brincar. O Eurelab não acredita em grandes territórios, mas em pequenos territórios em todos os lugares, e que, então, cada pequena comunidade tenha o seu espaço e possa ter, no máximo 500 metros da sua casa, um espaço de brincar de qualidade. O Eurelab tem 2 anos e meio só. E nesses 2 anos e meio, a gente já tem 17 espaços permanentes no Brasil, mais de 3.000 metros quadrados de espaços lúdicos implantados, 53 eventos públicos e mais de 200.000 crianças impactadas nesse período. Aqui são alguns espaços que a gente desenvolveu. Esse aqui é na favela do Caju, no Rio de Janeiro, junto com a Nike, um projeto de impacto social, de legado olímpico para as Olimpíadas lá do Rio. Esse aqui no Acari. Isso aqui é no Lago do Paissandu, aqui em São Paulo. Esse aqui é o Lago da Batata. Enfim. E é isso, pessoal. Esse é o Eurelab, um pouquinho para vocês entenderem o que a gente faz. Depois a gente volta para conversar mais. Obrigado. Obrigada, Rony. Bom, vocês imaginam o que não foi para mim fazer um programa inteiro de negócios sociais voltados para a primeira infância com um neném na barriga, né? Eu aprendi pra caramba, fiquei completamente monotemática, só falava disso, fiquei infernizando da compra do mobile, aonde ele vai estudar. A gente ficou pensando muito nisso, para vocês entenderem um pouco desse assunto que me pegou tanto. Assim, tem alguns dados que são legais. Por exemplo, tem uma pesquisa que diz que cada dólar investido numa criança até os 6 anos de idade dá um retorno de $7 para a sociedade quando ela vira adulta, né? Até os 6 anos de idade, na verdade, até os 4 anos de idade, a gente já definiu 50% do que a gente vai ser na vida. Isso tem a ver com quem você é, se você vai ter vício ou não vai ter vício, se você vai saber empreender ou não vai saber empreender. Então,
desde, como o Rony falou, o afeto, até a criança poder brincar num parquinho que desafie todas as habilidades motoras e psíquicas até deles. É fundamental que a gente tenha, que a gente ofereça para as crianças esse tipo de possibilidade. Para a gente ir em frente, a gente vai voltar mais nesse assunto lá na frente. Queria chamar o Daniel Wiso. O Daniel Wiso é cofundador da Vox Capital, que é gestora de fundos líder e pioneira em investimento de impacto social no Brasil. Daniel. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite. Tá aqui. Vou sem PowerPoint, tá, gente? Então, estou aqui. A Vox Capital tem uma missão de criar um mundo em que os negócios são agentes de transformação social positiva. E a gente faz isso investindo em negócios que estão usando tecnologia para resolver algum problema real que aflige principalmente a população de baixa renda. E a gente busca, com isso, causar impacto social e também ter retorno financeiro através dos nossos investimentos. Então, o que que o mundo chama de investimentos de impacto, né? Investimentos de impacto, que são esses investimentos em negócios que têm a intenção de causar um impacto social positivo, além do retorno financeiro. Então, é um mercado que tem crescido muito no mundo. Hoje, a última estimativa é que a gente está perto de 400 fundos, coisas de 150, 160 bilhões de dólares no mundo inteiro investidos nesse tema. E a gente acha, a gente é suspeito, mas a gente acha que o Brasil é um dos principais lugares do mundo para você fazer isso. Porque o Brasil tem uma combinação única de um mercado consumidor interno enorme. O Brasil, a gente fala muito da crise, mas o Brasil ainda é um dos 5 maiores mercados internos consumidores do mundo, então tem muita coisa acontecendo dentro do Brasil. Mas também o Brasil continuamente cai entre os últimos países, se você for ver, entre a qualidade de distribuição de renda. Então, tem um índice que chama índice Gini. O Brasil está normalmente entre os 15 piores países do mundo, entre os que têm e os que têm menos. O que faz com que a população de mais baixa renda, da classe C, D e E, seja muito mal servida, não só pelo setor público, mas também pelo setor privado, né? A gente tem uma história muito interessante. Uma vez a gente estava descendo para fazer um workshop em Parelheiros. Acho que todo mundo aqui conhece o mapa de São Paulo, que tem aquele rabicho no sul, vai longe lá para o sul. Parelheiros está nessa reta. E a gente estava passando em frente ao Autódromo de Interlagos, que é o começo dessa descida. E a gente era uma terça-feira de manhã, a gente viu uma fila que dava 2 voltas no quarteirão em torno de uma agência de banco, antes da agência de banco abrir. A gente achou curioso, mas depois a gente foi prestando atenção, nos 20 quilômetros seguintes não tinha mais nenhuma agência bancária. Então, as pessoas que moram lá no sul de São Paulo tinham que viajar todo dia, que eles tinham que ir para uma agência bancária. Então, o setor privado também não atende de forma correta essa população. Então, a gente está olhando, a gente tem 2 fundos, são 120 milhões de reais sob gestão, a gente já fez 20 investimentos, principalmente nos setores de saúde, educação e acesso a serviços financeiros, que, como o Rony mostrou o dado, eu acho que são, na nossa opinião, são setores que têm um impacto muito direto na vida de quem vive em pobreza urbana. E o Brasil é um país 85% urbano já hoje. E alguns exemplos, só para a gente poder começar o bate-papo de investimentos que a gente fez em cada um desses setores. Tem um último investimento que a gente fez numa empresa que chama A1D, inclusive acelerada pela Artemisia. Né, acho que das 21 empresas que a gente investiu, eu estava pensando de cabeça, acho que umas 5 a 7 passaram em algum momento pela Artemisia. A A1D é uma empresa que está trabalhando com educação básica e fundamental 1, com uma solução completa para matemática e português, desde livros, materiais para uso em aula, treinamento de professor e objetos digitais, todos eles se conversam, a solução que se chama Conecturma, e que está sendo implementado em escolas públicas e privadas. É um modelo que está começando, eles estão em 100 escolas hoje, mas os dados que a gente tem é que as escolas que eles estão aumentam em 30% a nota das crianças que têm acesso ao Conecturma. No caso de saúde, um dos investimentos que a gente fez foi numa empresa que chama TEM, que eles têm um cartão pré-pago para você acessar serviços de saúde privada. Hoje, no Brasil, só 25%, acho que até agora menos que isso, tem acesso a plano de saúde.
E a gente brinca que para você ter plano de saúde hoje no Brasil, ou você é funcionário de alguma empresa, ou é dependente desse funcionário, ou é muito rico. Senão, você não tem plano de saúde. E principalmente agora que, nesses últimos anos, que muita gente perdeu o emprego, muita gente saiu do plano de saúde. E o SUS, apesar de ser um modelo bem desenhado, ainda tem suas ineficiências. Então, é um cartão que serve para a família toda, que a pessoa paga R$20 por mês, e ela só paga quando ela usa um serviço médico ou um exame ou alguma necessidade dela. E ela paga o preço que um plano de saúde pagaria para o médico. Então, normalmente dá 60%, 70%, 80% de desconto sobre o preço de tabela particular. E, no caso de serviços financeiros, a empresa nossa que tem tido mais sucesso ultimamente, chama Avante. É uma empresa que está levando serviços financeiros para microempreendedores no interior do Nordeste. Então, eles estão trabalhando no interior do Maranhão, Piauí, Ceará e Pernambuco, só em cidades em que não tem agência bancária. Essa é uma escolha consciente deles. A empresa já serviu mais de 80 mil empreendedores nessas cidades, já deu mais de 150 milhões de reais em crédito e também deu soluções para adquirência, maquininha no celular. E aí, a Avante, a gente acha que é uma das empresas que mais está juntando essa lógica de impacto social com retorno financeiro, porque está num lugar que ninguém tem acesso a crédito lá, está dando para microempresas, é a pequena confeiteira, é aquela mulher que tem uma fabriquinha de fazer vestido, é o dono da lanchonete. A empresa acabou de receber uma rodada de investimento agora. A gente, quando investiu, a empresa valia 14 milhões de reais, agora ela está valendo 260 milhões de reais. Então, além de estar causando impacto social profundo, ela também tem demonstrado uma capacidade de dar retorno financeiro bastante grande. É isso que a gente busca e é isso que a gente acredita para ajudar a trazer soluções para as nossas questões sociais. Então, a gente acha que o setor privado, ainda mais em momentos de crise, principalmente econômica e também política, tem que saltar à frente e também fazer parte de quem está tentando buscar uma solução para melhorar o Brasil. Acho que era isso. Obrigada, Daniel. Bom, esses três, como vocês viram, são feras, né, em cada uma das áreas que eles atuam. Por isso que eles estão aqui hoje, por isso que eles são parceiros do Mundo S.A. Eu queria começar lendo a cabeça que é o texto de abertura que eu fiz no primeiro programa de impacto social que a gente fez, que faz 1 ano e meio, quase 2. Começava assim: o Brasil tem atualmente cerca de 20 fundos, 20 investidores que, entre 2014 e 2015, levantaram mais de 100 milhões em investimentos direcionados a empresas de impacto social. Esse número representa quase 50% de tudo que foi investido na mesma área nos últimos 10 anos. Mas por que esses números cresceram tanto? Isso foi 1 ano e meio atrás. E aí, agora, eu fui atualizar esses números com eles. Bom, de 20 investidores, a gente já está falando de 29 no Brasil, até 2016, até 2017. No mundo, são mais de 380 fundos que já giraram 46 bilhões de dólares. Desculpa, voltando para o Brasil. 29 investidores já levantaram mais de 180 milhões em investimentos direcionados a empresas de impacto social. Ou seja, não para de crescer. Acho que a gente pode começar entendendo isso. O que está acontecendo no mundo? Qual que é o cenário atual? Por que isso não para de crescer? Mauro, acho que você pode começar só... Depois a gente abre para os três. Bom, acho que são várias coisas, né? Acho que a primeira é uma constatação, acho que muito no nível individual, né? Eu não sei se vocês também percebem, mas as pessoas, elas realmente... o ser humano é multidimensional, né? As pessoas não estão só buscando uma coisa, eu só busco lucro, só busco uma coisa na vida, né? As pessoas querem fazer algo que seja relevante, que contribua. Então, tem um nível do individual que as pessoas, elas estão indignadas ou estão insatisfeitas ou veem alguma oportunidade e querem fazer algo para contribuir. Então, isso a gente sente muito
de várias idades, né? Então, tem a coisa dos millennials, que é uma geração do propósito, que vão investir, aí o Daniel pode até falar melhor como que os millennials influenciam os investimentos. Tem um dado que é legal de trazer para essa conversa nesse momento, que é mais de 60% dos jovens da geração os millennials, né, querem que suas carreiras tenham algum propósito e tenham algum direcionamento no sentido de melhorar o mundo. Então, isso também faz sentido, né? Sim. Então, acho que tem esse lado, né? E de pessoas que já atingiram um nível na carreira e falam, meu próximo passo, as pessoas estão vivendo mais, qual vai ser meu próximo passo? Quero fazer algo com propósito. E tem um outro lado que nós temos inúmeros problemas que são oportunidades, né? Eu vejo na Artemisia, quando a gente começou a trabalhar com EdTech, né, de empresas de educação e tecnologia, era super novo. Hoje a gente já trabalhou com mais de 40 empresas e já tem um mercado que o governo está contratando, que as pessoas estão comprando. Tem um Mundo S.A. sobre isso na próxima temporada. Pois é. Então, acho que é um lado da oportunidade, tem um lado individual, e tem, acho que, a questão do investimento, né, Daniel, que eu acho que tem uns dados interessantes de como vai ter dinheiro também para quem quer fazer. Assim, eu concordo com a Mauri, passa por uma cada vez... Eu acho que tem um misto de crise de propósito, com as pessoas também estarem olhando o mundo e vendo que a situação está parecendo cada vez mais complicada e que a gente tem que... E faz sentido a gente começar a trabalhar também para resolver esses problemas, né? E os dados que a Mauri está falando são dados de uma consultoria da Accenture, que eles estão estimando que é um número estúpido. 30 trilhões de dólares vão ser dados pela geração millennial só na América do Norte nos próximos 20 anos. E o dado desses investidores é que 83% deles, desses millennials, eles querem saber qual é o impacto de onde está sendo investido o dinheiro deles. Quer dizer que o que a gente está discutindo nesse nível de investimento é que o que antes era só uma discussão de risco e retorno, quando você fala de investimento, está criando um cubo que você fala risco, retorno e impacto, trazido muito pelos millennials. Então, os millennials estão vindo, como a Maria falou, de baixo para cima, né, entrando como estagiários, trainees nas empresas buscando propósito, mas aqueles que têm dinheiro também estão entrando por cima. Eles já estão, hoje em dia, já estão chegando ao poder, né? A nossa mesa das 4 horas é isso, millennials no poder. E acho que quando essa galera começa a chegar no poder e já estão liderando empresas muito grandes com propósito, né, e criando impacto, as grandes empresas do passado não, né, elas ainda estão atuantes, mas que sempre estiveram aí, começam a se mexer. Acho que tem um movimento que é contrário também, né? Opa, tem uma onda vindo, eu preciso me adaptar a ela. Eu acho que tem uma coisa que é o acesso à tecnologia e as possibilidades das pessoas serem seus próprios empreendedores. Quer dizer, cada um hoje pode ser sua própria empresa, né? Então, a possibilidade de você não depender de uma... Né, antigamente, as pessoas iam, né, na linha da Ford para trabalhar no chão de fábrica. Hoje, as pessoas elas podem ser os donos do seu próprio trabalho. E eu acho que a possibilidade que esse mundo maker abriu, né, tanto via tecnologia, quanto via a possibilidade de você se colocar na mídia, através das redes sociais, através de você poder empreender sozinho, seja pequenininho, e jogar uma ideia na rede e ver se vai... É muito mais fácil hoje. Você consegue acessar o mundo inteiro de uma maneira muito mais rápida. Então, acho que isso faz com que as pessoas acabam apostando mais também, falando, eu vou continuar meu emprego aqui, mas eu vou começar um negocinho paralelo aqui e vou ver. Se ele for, aí eu saio do meu emprego e começo uma outra coisa. Então, acho que tem um pouco esse perfil também. São possibilidades, né? Tem uma questão que a gente ouve muito hoje em dia e vê, né, que não tem renovação política no Brasil. A gente não vê os jovens interessados em política. Tudo que acontece e toda essa tragédia que a gente está vendo diariamente, infelizmente pela televisão, porque fica lá em Brasília longe da gente, né, tem aqueles senhores engravatados. Eu, como jornalista de moda, né, a imagem que me vem já é muito, muito antiga. Então o jovem não tem interesse político, não está interessado em fazer nada e tal. E não é verdade, né? Quando a gente vê esses dados todos, da quantidade de gente empreendendo, dos millennials querendo que as suas carreiras tenham impacto social,
eles querem mudar, eles querem fazer, eles querem criar impacto, mas não via política. Mauri, dos empreendedores que chegam até você, eu acho ruim, tá, que eles não tenham essa ambição política, porque se a gente pudesse conectar as duas coisas, com certeza a gente conseguiria, é um caminho mais rápido para a gente chegar em algum lugar. Quem são esses empreendedores que chegam até você, esses jovens? Por que eles não querem fazer isso meio pela política? E por que eles estão tão interessados hoje em dia no negócio de impacto social? Nem as ONGs hoje em dia, né, são um desejo assim. É engraçado. Acho que está muito atrelado com essa visão de ganhar dinheiro e mudar o mundo, né? Eu posso fazer algo que eu não preciso necessariamente abrir mão de uma certa estabilidade financeira. Quero empreender, né? Está ficando, né, como o Rony falou, acho que o risco para empreender ele é bem menor, mas às vezes assim, o empreendedor que a gente acaba acelerando e a gente faz um recorte, acho que em fundos também, o Rony passou pela seleção, a gente olha 1.200 empresas para selecionar 9 ou 10. Então é um super funil. E aí a gente acaba apoiando um empreendedor, né, mais experiente, né, que tem até das 10.000 horas, né, já mais cabelo branco, já rodou bastante. Por outro lado, a gente tem muitos jovens querendo empreender, querendo fazer, mas não é simples fazer negócio de impacto. Né? Não é simples, porque esses negócios eles atuam em setores muito regulamentados, né, que tem uma complexidade enorme, que precisa de caixa, muito dinheiro para você pilotar, prototipar. Então, tem um certo sentido, a gente até na Artemisia, não sei o que eles acham, a gente começou a fomentar um programa para jovens empreenderem, e a gente chegou num momento que a gente falou, olha, vamos ajudar os jovens no exercício da experiência empreendedora. Mas não vamos ficar pressionando, porque é muito complicado você empreender, garantindo que você está acessando as pessoas que realmente precisam. Ciclo de venda nos negócios de impacto, por exemplo, em educação, é super complexo você vender para uma escola. Né? Então, mas assim, é uma massa, é um movimento, é inegável, que realmente a veia do empreendedorismo, acho que está indo. E tem uma veia que eu acho que é interessante, que é o empreendedorismo cívico, que tem crescido muito, de tecnologias para participação cidadã. Então, esse jovem está vendo empreender e as tecnologias como uma forma de garantir a sua participação, opinar, influenciar politicamente. Por exemplo, do Ronaldo. Eu acho que tem uma coisa... eu vendo a cenografia, do design, sou artista plástico, assim, eu sempre fui um fazedor de realizar coisas. E quando a história da primeira infância começou a surgir, comecei a pesquisar sobre isso, eu comecei a ver a quantidade de pessoas que estavam falando sobre esse tema, estavam começando a falar sobre esse tema. E falei, vamos parar de falar e vamos começar a fazer. E eu acho que a diferença entre você ir para a política e você ser um empreendedor social é a vontade de transformar com a sua visão, desenhar o seu modelo de negócio, colocar ele em prática e atuar em cima de impacto e transformar a vida das pessoas de uma maneira que é a sua maneira de enxergar. Lógico que precisa ter todo o apoio do público e das pessoas, dos consumidores e tudo mais, mas acho que é esse desânimo de ir para a política. Né? Volta e meia eu falo assim, não, vou me candidatar a prefeito, sabe? Porque, ao mesmo tempo, é difícil, sabe? Candidato-se. Quem sabe, né? Mas, assim, é a vontade de fazer, eu acho que de ser dono do seu próprio nariz e transformar através das suas ideias. Deixar para lá, né? Daniel, como investidor, quais são os tipos de negócio de impacto que brilham no olho do investidor? Assim, para onde que vocês estão olhando? Além daqueles que voltam bastante dinheiro, né? Não, mas isso você só vai saber depois, né? Então você está perguntando antes, né? Quando chega. Eu acho que eu concordo com o que a Mauri fala da dificuldade de empreender. Então a gente olha muito a equipe que está empreendendo primeiro, mais do que tudo, para falar a verdade. Quem é que está empreendendo? E o fator principal que a gente olha eu principalmente olho muito a paixão. Que eu acho que se a pessoa conecta aquilo que ela está falando com alguma coisa que ela acredita de verdade, que ela quer que aconteça de verdade, e não só como uma oportunidade, aí essa pessoa vai ter muito mais força para passar pelos desafios que precisa ter.
né? Não aquela coisa New Age de falar conecte-se com a sua paixão que as portas abrirão. Não, mas conecte-se com a sua paixão que você vai ter muito mais força para chutar a porta que está fechada. Então, a paixão é ponto 1. Né? E aí, a característica do negócio, no nosso caso, como a gente investe em participação acionária nas empresas, quando elas são bem pequenas e elas têm que crescer, então a gente olha muito a potencial de escala da empresa. Então, as empresas que a gente investe, elas têm que ter escala. A gente investe num modelo que o pessoal conhece como Venture Capital. É uma participação e a gente vai ter que vender essa participação lá na frente. E das 10 empresas que a gente investe por fundo, a gente espera aí que 3, 4 vão conseguir repagar o todo, porque tem ainda, mesmo depois que o negócio entra no fundo, recebe investimento do fundo, a gente investe em média 3 a 5 milhões em cada empresa, ainda metade delas tendem a falhar, a não dar certo. Então, a gente tem que olhar o potencial de escala desde o começo para ver porque uma delas vai ter que repagar todas as outras que vão falhar no final. E no nosso caso, como a Mauri falou, para a gente achar 10, a gente olha mais ou menos isso que ela falou. Foram 1.400 negócios para a gente achar os 10 que a gente investiu no primeiro fundo. Bom, mas 10 tá legal também, né? Mas 4 já deram errado, tá vendo? Não, mas calma, de piano. Rony, você é um empreendedor. A gente falando os empreendedores, você é o empreendedor. Você não teve ainda nenhum aporte de fundo, o negócio está indo para frente, está dando certo. O que é mais difícil de empreender em negócio social, de impacto social no Brasil, e no que funciona e que te dá essa paixão que a gente vê que você tem e faz você ir para frente? Eu acho que a paixão é fazer aquilo que a gente gosta, assim, sabe? É ver que, sabe, a gente desenha uma coisa, a gente produz, né, Polly? E as crianças brincam, e os pais gostam, e as coisas acontecem. E meus 2 filhos brincam, eles gostam, e eles se desenvolvem, eu vejo o quanto eles se desenvolveram. Então, é um trabalho em cima de resultado, né? O resultado desde do micro ao macro. Agora, a dificuldade de se empreender hoje, pelo que a gente conversou, né? A gente um empreendedor, ele é um empresário. Ele tem uma empresa, ME, Eireli, limitada, seja lá qual for, igual qualquer outra empresa que exista no Brasil, com as mesmas dificuldades, com os mesmos impostos, com os mesmos centrais sindicais, com os mesmos contadores, a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo, você quer gerar impacto. Você acaba... É lógico, se liga uma diretora de um hospital infantil do câncer de Parelheiros, que tem 700 crianças lá em Leites, eles não têm uma brinquedoteca. Ela não ligaria para uma empresa somente de fins lucrativos para falar: oi, vocês podem me ajudar? Elas ligam para a gente. Né? E como é que a gente consegue gerar impacto para esse hospital do câncer ou para uma creche pública que em 82 teve uma enchente e quebrou todos os brinquedos deles? Então, a questão é como a gente consegue ter apoio, seja de fundos de investimento, seja do nosso próprio trabalho ou fundações e institutos que potencializem o nosso trabalho. Porque é tão difícil empreender com negócios sociais como qualquer outra, só que a gente tem um agravante. Mas vocês criaram internamente um método de fazer isso, que é atender empresas privadas e, a partir desses jobs para empresas privadas, criar um fundo interno para poder atuar com impacto social, certo? Tem empresas de impacto social que nascem diretamente focando no público impactado, né? E elas só vão dar certo se esse público que necessita do serviço dele aceitar o trabalho dele, como no caso do SMS ou tal. O Urelab, na hora que a gente lançou, a gente falou: não, o shopping vai querer, a Cirela vai querer, os condomínios vão querer. Como é que a gente consegue? A gente tinha a sensação de que nossos primeiros clientes seriam as grandes corporações e as pessoas que iam ter capital para investir na gente. E, por isso, a gente criou o Fundo Social. Só que foi muito legal que nossos primeiros 6 espaços lúdicos foram 4 em favelas do Rio de Janeiro, um no Lago da Batata aqui e outro no Paissandu, onde era um espaço super complicado de ocupações. Então, se reverteu isso para a gente, com fundo privado, mas, mesmo assim, a gente conseguiu
fazer um levantamento para o nosso fundo social. E falou, vamos separar um pouco para o fundo social, porque vai gerar essa demanda de alguma maneira e vai ser uma maneira de a gente conseguir contribuir com o nosso trabalho. Mas, eu acredito muito que o nosso projeto ele dá certo através da triangulação entre comunidade, poder público e empresas. Porque é isso o que faz o modelo girar e as pessoas conseguirem entender e o resultado no final do nosso trabalho em loco mesmo. Muito legal. Agora, você quer complementar? Só ia falar que um desafio, né, que a gente tem, acho que os empreendedores têm, é a questão da mensuração de impacto, né? Os fundos têm, nós, aceleradoras, nós temos. Então, mensurar esse impacto, ele traz uma complexidade a mais, né, para esse empreendedor, né? Ou o tempo. Mas, por outro lado, num negócio de impacto, mensurar impacto é investimento, não é custo. Então, porque você está garantindo que o seu produto está atingindo e fazendo o que você sonha, né? Então, é a forma também de alimentando o seu combustível, o seu gás. Mas é um super desafio, né? E aí tem tido academia, universidades, professores ou outras consultorias. É um movimento também aqui no Brasil e é global de como que você ajuda esse empreendedor, às vezes que está começando, mas ele já pensar nisso, já pensar nos indicadores que ele tem, para fazer essa mensuração de impacto. Então, acho que esse é um desafio assim, bem peculiar desse empreendedor, porque ele tem todos os outros de qualquer empreendimento, né, normal. Eu e a Elo, que está aqui sentada também, que é minha sócia, a gente fica batendo a cabeça direto, porque a gente entende que o negócio de impacto ele dá certo através da inovação, que o Daniel falou, por traçar caminhos novos e trilhas novas. Então, não é que a gente está entrando para competir com uma outra empresa que já faz aquilo que a gente faz. A gente está entrando para abrir um caminho em cima de uma carência da sociedade que não se olha e que a gente entra nesse ponto. Então, o trabalho é abrir mercado, é entender qual é o seu público, é ver se o custo cobrado por aquele serviço ele é compatível com o público para quem você quer atingir. Então, tem todo um trabalho que é começar um caminho novo mesmo. É criar novos métodos, né, de fazer negócio que impacte. Como é que está o Brasil em relação ao mundo? Porque eu brinquei aqui piano, tudo bem que sejam 4 negócios dentro de não sei quantos mil, mas, claro, é um número um pouco assustador, assim, né? Que tanta gente queira fazer e que vocês identifiquem que tem 10 e desses 10 só 4 vão para frente. Isso é o cenário global. Desculpa, o cenário global é assim também ou é uma coisa de Brasil? E por que esses 2.000 não são bacanas para vocês investirem? Tem que diferenciar, tem que separar o que serve para um fundo como o nosso investir do que vai para frente, né? Porque o nosso fundo ele consegue, fundos como o nosso, eles no mundo inteiro, tá? Essa razão aí é de 100 para 1, é no mundo inteiro, nesse tipo de investimento. Porque você precisa de coisas muito específicas que podem ter escala e que, no final, lá na frente, você imagina que vão ter compradores. Então, muitos dos negócios eles caem porque eles são negócios interessantes, mas eles não são negócios de escala, ou eles não são negócios de um mercado que a gente imagina que vai ter alguém querendo comprar aquela empresa ou a nossa participação dentro da empresa lá na frente, o que não invalida o negócio. Então, eu tenho muito cuidado quando a gente está falando de empreendedorismo, porque muitas vezes a gente coloca no palco gente que investe em coisas de escala, e aí aquele empreendedor que está fazendo uma solução local ou uma solução que não necessariamente é escalável se sente desvalorizado. Então, eu vou falar que nesses 1.400, não sei quantos, mas uma parcela boa é de negócios que existem, negócios que estão rolando, negócios que estão tendo impacto, mas que não são feitos para alcançar escala. Mas estão indo para frente, dentro da proposta deles. São muito válidos e importantes, de qualquer maneira. Fundamentais, muitas vezes, porque você está resolvendo, às vezes, um problema muito local, muito específico, você consegue parar de pé resolvendo aquele problema específico, mas não é uma coisa que você pode replicar. Então, às vezes, tem uma troca entre você resolver profundamente o problema de alguém e você escalar, porque aí você resolve um pouco o problema de muita gente. Então, eu tomaria cuidado de falar assim, que só
4 vão para frente, de 1.400. Claro, né? claro. 4 servem a esse modelo que busca escala e que quer atingir. Claro, há um investidor que quer retorno financeiro grande, Isso obviamente. é muito parecido no mundo inteiro, tá? Essa razão. Até ia complementar que a gente até discute na Artemisia, porque todos os empreendedores, 90% dos empreendedores, eles chegam falando que precisam de investimento. E o que a gente fala é que investimento não tem que ser uma medida de sucesso, um indicador de sucesso. Conseguir investimento, check. Né? Bom, o Rony está aqui para provar isso, né? Exatamente. E que o Venture Capital é um tipo. Né? Você vai crescendo com as receitas do seu negócio. Você pode usar outras formas de ter dinheiro. E, às vezes, o seu problema não é dinheiro. Às vezes, é equipe, às vezes, é governança. Né? Então, a gente tem, às vezes, muito isso que o investimento vai resolver. E não é nem isso que, talvez, a sua empresa precise. E o investidor, ele é um sócio, né? Ele entra no seu negócio e ele quer resultado num tempo, num prazo e tal. E tem negócios que têm um tempo, tem outros que têm outro tempo, né? Então, eu acho que enquanto você acredita que o seu negócio ele está ali, é lógico que a hora que entra um aporte financeiro, você consegue aumentar a produção, contratar pessoas, pagar melhor, receber finalmente alguma coisa, né, do seu trabalho. Então, ajuda muito. Né? Mas acho que qual o momento certo, né? O claro, investimento, antes do investimento, você precisa ter uma gestão que faça o negócio funcionar e ir para frente. Isso. Claro. Gente, perguntas. A gente pode... Temos mais 10 minutos. Olá, boa tarde a todos. Eu até escrevi uma pergunta que, às vezes, é um tema complexo, você tem que escrever mesmo. Pelo que vocês falaram, não falta dinheiro para investir e para ser um empreendedor social. Existem aportes, investimentos, a Artemisia que faz isso. Agora, eu queria saber qual é o perfil desse empreendedor social. Existe um perfil que ele possa apresentar para a Artemisia, apresentar para a Vox, praticamente, né? O que ele tem que ter? Qual é esse perfil básico? Porque eu acho... a pessoa sente a falta, eu não vou dar certo, eu vou apresentar, não vou conseguir. Né? Qual é o perfil exato dele? Existe um perfil? Se existe. Eu acho que não existe assim um perfil. Tem aqueles que alguns elementos, né, que acho que contribuem mais para o sucesso, né, do sucesso da empresa, vamos dizer assim. Até porque empreender é um fenômeno, não é uma ciência. Então, às vezes dá certo e tudo para dar errado dá certo. Mas no nosso caso, a gente não investe, a gente ajuda os empreendedores a buscar esse recurso. A gente avalia muito o time empreendedor. Então, não adianta um piloto de helicóptero querer abrir uma clínica de atendimento de especialidades médicas. Se, por exemplo, é um negócio de educação. Por exemplo, a Dani Brandes, a empreendedora que eu trouxe. Ela é uma menina que fez administração de empresas, trabalhou em banco de investimento. Pô, legal, ela vai conseguir... Ela tem um know-how interessante para estruturar estratégias de negócio. Mas ela tem uma sócia que é PhD em linguística computacional. Ela tem um outro que é o CTO, o cara do financeiro dela. Então, o fato de a gente avalia empreendedor muito pela capacidade dele mobilizar outras pessoas. Então, se você tem uma ideia muito boa, que provavelmente tem impacto e tem mercado, você vai conseguir convencer alguém, muito bom também, para empreender isso com você. E aí, no nosso caso, esse time é o primeiro aspecto que a gente olha. Outra coisa, se é negócio, se tem mercado. Né? Se a gente está falando de um mercado muito pequeno, no nosso caso, mas é nosso critério, porque nossos recursos são limitados. A gente tenta olhar mercado, a gente chama mercado de bilhão. Não, a gente tenta olhar algo que exista, um mercado, né, disso. E se realmente, no nosso caso também, se endereça um problema social da população de menor renda. Né? Qual que é esse problema? Qual que é essa dor? E se você quer e é a melhor equipe para tentar resolver essa dor via modelo de negócio. Então, é mais ou menos assim. Não sei se o Daniel quer E a paixão, né? O Daniel falou e a paixão. E o brilho no olho. Eu concordo 100% com a Mauri e vou colocar que, quando chega no fundo, o negócio já tem que estar rolando, já tem que ter cliente. Obviamente, os empreendedores têm que estar 100% do tempo no negócio. E tem que demonstrar a capacidade de entregar aquele plano que eles estão sonhando. Acho que, basicamente, isso e o que a Mauri falou. Tinha uma aqui também. Boa tarde, gente. Daniel, obrigado pela conexão, feita agora no final, como um empreendedor social, estou um empreendedor social, sem escala, meu projeto.
Aí, em 2013, eu idealizei uma mobilização social que conversa com as pessoas que forem dormir nas ruas em São Paulo, entrega para o SP. É o projeto que hoje conversa com mais pessoas em situação de rua em São Paulo, 1.300 pessoas, e que conversa, que ouve as ruas. Ouvindo a necessidade, nasce um negócio social, que chama Projeto Lavanderia, para chegar ao acesso à água através de uma roupa limpa, de um vestiário, para as pessoas em situação de rua, além de alguns outros acessos. Me conectei muito, Rony, porque ontem que eu tive uma negativa de uma casa que estava bem viabilizada na Barra Funda e o proprietário disse que não, porque era a população em situação de rua naquele lugar. E eu me conectei com algo que aconteceu no Largo da Batata esses dias aí. Queria entender desses 1.000 e tantos, Daniel, se tem algum desses que tem relação com a população em situação de rua. Porque a gente, quando fala de tecnologia, negócio social, escalável, todas essas outras, a tecnologia ela faz muito presente para a gente conseguir essa estrutura. E, a população em situação de rua em São Paulo, menos de 20% tem telefone, algum projeto sabe? desse perfil? Acho que a Mauro e o Daniel. Não vou lembrar, mas a questão é que, efetivamente, concordo que... Vamos de novo trazer que negócios sociais, acho que também é importante dar um passo atrás e falar, os negócios sociais não vão resolver todos os problemas. Você tem um espaço ainda que é muito necessário de filantropia. E os negócios sociais não vão solucionar questões que precisam de filantropia. Tá? Então, se eventualmente a pessoa... Como é que você vai criar um modelo de negócio e pedir para a pessoa que não tem nada pagar alguma coisa? Né, para você? Ou você cria alguma triangulação e o governo paga você para você fazer aquele serviço. Isso tem alguns modelos de negócio que estão tentando fazer isso, mas tem toda a complexidade de você ter um setor público como cliente. Alguns conseguem, mas é difícil. Outros vão ser modelos que vão ter que falar com fundações, vão ter que falar com institutos, vão ter que falar com doadores. E eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que tem espaço e precisa ter espaço para tudo. Tá? Então, eu não conheço nenhum modelo que me venha à cabeça agora, talvez a Mari lembre, que trabalhe, que seja no modelo negócio social, trabalhando com morador de rua. O Rony conhece. Eu trabalhei 8 anos com população de rua e eu coordenei uma oficina escola para geração de renda deles na Baixada do Glicério, na Associação Minha Rua Minha Casa. Então, era um modelo de geração de renda que acreditava que a população de rua conseguia se regenerar através da possibilidade de escolha, né, de oportunidade de compra. Então, a gente criava produtos, desenvolvia, foi minha primeira experiência como designer de produto mesmo, assim. A gente desenvolvia produtos, essa população desenhava e, através do fair trade, de lojas de fair trade, eles vendiam isso para o mercado de decoração, em lojas da Gabriel Monteiro da Silva e tal. E um outro projeto que a gente desenvolveu foi a revista Ocas, que eu sou um dos fundadores, e foi um projeto baseado no projeto da Big Issue de Londres. Hoje, a Big Issue de Londres ela tem uma tiragem de 400 mil exemplares semanais. Existe um banco interno do próprio projeto, onde os moradores de rua, população de rua, que lá tem uma característica diferente daqui, lá não é tão através da diferença de renda social, é muito mais por questões de drogas e tal, por escolha mesmo, porque o cara é morador de rua em Londres, se ele quiser, de verdade, porque senão ele tem outros recursos. E que eles têm um banco onde essa população que vende as revistas nas ruas, até para gerar renda, eles investem o dinheiro no próprio banco da Big Issue, e esse banco guarda o dinheiro e rentabiliza para eles, e assim eles conseguem ter a opção de compra. A Ocas, aqui em São Paulo, a gente fundou ela acho que em 2001, 2000 e pouco, tá? Já fez mais de 10 anos. Acabei saindo do projeto por alguma questão que foi realmente uma divergência em relação à escala à escalabilidade dela. Eu falava, pessoal, a gente precisa colocar a Ivete Sangalo na capa. Ela precisa vender. Porque só se ela vender é que as pessoas vão conseguir gerar renda. E aí acabou, enfim, hoje o projeto continua, se mantém, mas ainda não conseguiu atender ainda o tamanho Mas muito bem lembrado. Big Issue, eu lembro deles vendendo. Mais uma pergunta, última. Oi. Eu já há muitos anos lido com a transição para sucessores. E
lidando com a geração milênio, que a gente vai ouvir agora à tarde, eu tenho visto muitos sucessores com dinheiro no bolso, não a fim só de cuidar do negócio da família, querendo ter uma startup, ou usando o negócio da família para desenvolver projetos inovadores. E, muitas vezes, te ouvindo, Maria, no Mundo S.A., eu vejo o quanto tem de alma nessa nova geração e, lidando com eles, muitas vezes os vejo perdidos, porque eles sabem do impacto social do que eles estão fazendo, eles não têm uma startup para isso, com esse objetivo, não têm investimentos com esse nome, não aplicam com esse nome, mas eles sabem o quanto aquilo está impactando a região em que aquela empresa da família atua. Isso eu falo nível Brasil, né? Gostaria de lançar uma ideia aqui, de colocar em linha, abrir canais de comunicação com esses empreendedores sociais que têm essa veia, têm essa alma, com essa geração de sucessores que tem acesso a capital, tem relacionamentos muito bons e que querem fazer alguma coisa pelo bem do nosso país. Chamar Artemísia. Pronto. Essa ponte. Pronto. Não, se eu puder falar, faz. existe um projeto que trabalha com sucessores, chama The Impact. Trabalha com sucessores de famílias, geração mais nova, que estão querendo trabalhar com impacto. Existe já um capítulo aqui no Brasil, depois, se você quiser falar comigo, eu te conecto com o pessoal lá. Quero. Mas já existe isso, tá? Então, legal. E seria legal conectar quem você conhece também. Eu estava fazendo uma palestra para a Artemísia, conheci uma senhorinha daqui da periferia de São Paulo, que começou a fazer hortas na casa dela, aquilo começou a ganhar escala, e consegui colocar o filho de um industrial em contato com ela, e soube depois que eles se alinharam, houve ali um encontro de propósitos, bem legal. A gente está à disposição também para conectar. Legal, obrigado. Gente, a gente vai ter que encerrar, mas só para vou pegar esse gancho, quando eu falo que mais de 60% dos milênios, eu acho que esse número é maior até, né? Acho que são mais de 70% dos milênios querem que sua carreira esteja atrelada a algum propósito. Não necessariamente eles querem atuar com negócios de impacto social. Eles podem criar uma empresa automotiva, mas eles querem que aquela empresa automotiva tenha menos impacto ambiental, tenha ações sociais. Então, quer dizer, você consegue, além das empresas focadas em áreas carentes, que as grandes empresas também entrem nessa. E aí tem aquilo que eu falei sobre as grandes empresas estarem se adaptando. Grandes empresas que nunca pensaram nesse assunto, grandes cadeias de fast fashion, por exemplo, garantindo que até 2025 a produção vai ser toda feita com algodão orgânico sustentável. Esse tipo de mudança está acontecendo no mundo com muita força. Nós, do Mundo S.A., a gente vai sempre falar cada vez mais de negócios de impacto social, a gente acredita nisso, e a gente está vendo o mundo mudar a partir disso. Queria agradecer muito vocês por estarem com a gente aqui hoje, por serem parceiros do programa, e a vocês todos também pelo interesse de estar aqui discutindo isso com a gente. Muito obrigada.